Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa videoaula é referente à disciplina Tópicos de Física 4 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará, ou de qualquer outro curso da universidade em áreas afins, na disciplina Física 4. O conteúdo dessa aula é relativo ao capítulo 33 do nosso livro-texto, intitulado Ondas Eletromagnéticas. Bem, o livro-texto é o Fundamento de Física do Halliday, que é a bibliografia padrão aí na grande maioria dos cursos universitários de física básica, no Brasil e certamente no mundo também. Eu tenho certeza que esse livro possui vários exemplares aí nas bibliotecas dos nossos campos da universidade. No nosso caso aqui, nós utilizaremos o volume 4 desse livro, que ele está na 10ª edição. Como bibliografia adicional, eu uso o Física para Cientistas e Engenheiros do Serway e também o curso de Física Básica, volume 4, do Moisés Nussen-Vai. Bem, o conteúdo desse capítulo vai ser subdividido da seguinte maneira. O primeiro tópico, que é o 33.1, fala da descrição de uma onda eletromagnética. Antes nós vamos fazer uma breve introdução também, Tópico 33.2, transporte de energia e vetor de Point. Próximo tópico, pressão da radiação. Posteriormente, polarização. E o tópico 33.5, reflexão e refração. Bem, o objeto de estudo desse capítulo é o cerne aí de toda a nossa tecnologia de informação atual. O entendimento das ondas eletromagnéticas é responsável aí por quase que integralmente a conexão global que nós vivemos hoje em dia através dos meios de comunicação modernos, tá? Seja a televisão, que está no nosso dia a dia, as transmissões de rádio, a telefonia móvel, ou a própria internet, que faz parte brutalmente do nosso cotidiano hoje em dia, Por exemplo, essa aula online aqui, ela não seria possível aí se nós não tivéssemos ondas eletromagnéticas aí transmitindo a nossa queridíssima internet. Certamente essas ondas aí moldaram o nosso estilo de vida, nesse último século e continuarão aí revolucionando nossa tecnologia por um bom tempo, tá? O passo inicial para a descoberta dessas ondas foi dado por James Clerk Maxwell, esse rapaz aqui, quando ele mostrou que a luz nada mais é do que a propagação no espaço de campos elétricos e magnéticos, ou seja, é uma onda eletromagnética. Bem, essa luz, ela nos acompanha desde que mundo é mundo e já era estudada há bastante tempo, na física, um campo que a gente chama de ótica, que é o estudo da luz visível. E a partir desse momento, esse estudo virou um ramo do eletromagnetismo, porque Maxwell provou que a luz é uma onda eletromagnética. Então, por volta de 1860, James Clerk Maxwell resumiu as leis empíricas da eletricidade e magnetismo em 4 equações básicas para descrever os fenômenos elétricos e magnéticos, prevendo a existência de ondas eletromagnéticas que se propagavam no vácuo com velocidade c. Bem, a radiação eletromagnética, no geral, na verdade, são ondas formadas da combinação de campos elétricos e magnéticos ondulatórios, E ambos são perpendiculares entre si, também perpendiculares à direção de propagação dessa onda, como mostra a animação aqui, A onda se propaga na direção x e os campos estão oscilando aqui em y e z, no caso o campo elétrico na direção y e o campo magnético na direção z. Portanto, se trata aí de uma onda transversal, Bem, em meados do século XIX, a época de Maxwell, aí, apenas a luz visível, os raios infravermelhos e os raios ultravioletas eram as manifestações da radiação eletromagnética conhecidas na época. Hoje nós sabemos que o espectro eletromagnético ele é enorme, tá? E essa vastidão de comprimentos de onda, que muitos chamam aí, nosso livro-texto inclusive chama de arco-íris de Maxwell. Nós classificamos esse espectro aí ou na escala de frequência, ou na escala de comprimento de onda, como mostra aqui a nossa figura, tá? Cada marca aqui, olha, representa uma variação ou de frequência, ou de comprimento de onda de 10 vezes,
nós classificamos, né, ou identificamos algumas regiões aqui, né, desse espectro, tá? De acordo com os intervalos aí de comprimento de onda ou de frequência, tá bom? Aqui na figura nós temos em ordem decrescente de comprimento de onda, olha, né, vai decrescendo aqui, né, ou de ordem crescente aqui para a frequência, tá? Bem, esse espectro aqui onde citamos as regiões, né, eu posso falar aqui, olha, por exemplo, a região das ondas longas, tá? Das ondas de rádio, região do infravermelho, né, a região do visível, né, que é uma região importantíssima para a nossa experiência cotidiana, né? A região aqui onde o nosso olho tem a sensibilidade de captação dessas ondas eletromagnéticas nesse intervalo aqui, né? A região do ultravioleta, a região dos raios-x, até chegar às ondas mais energéticas, que são os raios gama, tá? Que aqui tenta dar uma ilusão nessa outra figura, né? Que vai diminuindo o comprimento de onda, forma decrescente, como nós fizemos. Bem, esse espectro, nós classificamos alguns espaços, mas não existe lacunas aqui, né, nesse espectro. Ou seja, uma região aí vai emendando na outra, na verdade, aí, muitas das vezes essas regiões identificadas se sobrepõem, tá? Não tendo aí um intervalo tão bem definido. Em outras regiões, em especial aqui a das ondas de rádio, os intervalos são bem especificados, né? São rigorosamente especificados até para uso comercial dessas bandas, tá? Como é o caso dos canais de TV, a gente dá um zoom aqui nessa região aqui, ó, aqui embaixo, né? A região da telefonia móvel, né? Ondas, né, de rádio AM, FM, etc, tá? Então a gente enfatiza aqui, olha, né, esse zoom aqui, né, no nosso espectro, tá? Que tem as subdivisões aí dentro das ondas de rádio, tá bom? Outra região também naturalmente especial aqui, eu já até falei, né, é a região da luz visível, tá? Que tem um intervalo aí de aproximadamente entre 400 e 700 nanômetros, onde uma luz aqui, olha, em 400 nanômetros, por exemplo, né, corresponderia a um violeta, né? E a luz aqui a 700 nanômetros seria uma luz vermelha, tá bom? Nós temos também aqui um gráfico, olha, que mostra a sensibilidade relativa do olho humano às radiações, né, de vários comprimentos de onda. Obviamente nós sabemos que a sensibilidade está associada à luz visível, né? O centro aqui, olha, né, corresponderia a aproximadamente 555 nanômetros, né, justamente o pico aqui do gráfico, tá? Representando, no caso aqui, olha, o valor de máxima sensibilidade do olho humano, né, para a luz, né, para radiação eletromagnética, tá? Seria esse comprimento de 555 nanômetros. E esse comprimento aí, se a gente fosse olhar aqui para o gráfico, ele daria uma sensação aí de verde claro, né? Mais ou menos assim, tá bom? Bem, é fácil notar no gráfico aqui, olha, também que, né, a linha de sensibilidade ela vai caindo, né, para zero, tanto para grandes comprimentos de onda, como para pequenos comprimentos de onda, né? Isso quer dizer que os limites aí do espectro visível, eles podem ser determinados por essa curva, né, de sensibilidade relativa. Bem, nós colocamos também aqui uma tabela, né, que mostra os intervalos aproximados aí, tanto para frequência como para comprimento de onda, né? Perceba que a frequência de forma crescente, o comprimento de onda de forma decrescente aqui, tá bom? Justamente para os intervalos, para as classificações que nós colocamos aqui no espectro, né, as faixas que nós colocamos do espectro eletromagnético. Primeiramente aqui as ondas longas, né, ou também, né, ondas de baixa frequência, chamamos assim também, né, que são utilizadas principalmente em radiodifusão, radiosinalização, de comunicações submarinas, né. Essas ondas têm comprimento de onda maior que 10 km, né, e essa é a região do espectro dela, tá bom? Na sequência nós temos aqui as ondas de rádio, né, que falamos anteriormente, né, e são a base da nossa tecnologia de informação, tá bom? Possui aí intervalos de comprimento de onda que vai de 10 km a 1 milímetro, perceba que é um intervalo enorme, né?
aqui, que seria toda essa parte que nós temos um zoom aqui no gráfico, tá? Na sequência nós temos a região do infravermelho, né, que são as famosas ondas de calor, né? Está aí adjacente ao espectro visível logo, né? Que vai de aproximadamente aí, de 1 milímetro a 700 nanômetros, tá bom? E depois vem o nosso espectro visível, que vai de aproximadamente 700 nanômetros a 400 nanômetros. A gente já falou um pouquinho dele aqui. Na sequência, a região do ultravioleta, como o próprio nome diz, né, ultra, além, né, além do violeta, o violeta do visível, né. A principal fonte de luz ultravioleta que nós temos é o nosso Sol, né? Embora a maior parte da radiação que recebemos do Sol não seja ultravioleta, né? A maior parte é infravermelho e visível, tá? Nós temos também outras fontes de luz ultravioleta, né? Como as lâmpadas de descarga de mercúrio, né? Que são utilizadas para esterilização de ambientes, né? E também tem lâmpadas especiais em clínicas de bronzeamento artificial, tá? Essa radiação ultravioleta, é importante a gente frisar mais um pouquinho, né? Que está aqui na tabela entre 400 nanômetros e 15 nanômetros, a parte que vem do Sol, né, que é a nossa maior fonte, 99% dessa radiação ela chega na faixa entre 400 e 320 nanômetros. Está aqui dentro, né? Esse intervalo entre 400 e 320 nós chamamos de, né, UVA, né, ultravioleta A, tá? Para comprimentos de onda menores, aqui na faixa de 320 a 280 nanômetros, nós classificamos como UVB, né, raios UVB. Esses raios aí, eles podem, né, ser nocivos, né, biologicamente para a nossa pele, tá? Para comprimentos de onda menores ainda, na faixa do ultravioleta, chega no limite que nós chamamos de radiação ionizante, tá? A radiação ionizante, segundo os órgãos internacionais aí, né, ela é considerada, né, uma radiação, qualquer radiação, na verdade, menor que 100 nanômetros é considerada radiação ionizante. Então, se nós olharmos aqui, olha, para o intervalo de radiação ultravioleta, né, vai até 15 nanômetros, então abaixo de 100 até 15 aqui, dentro do ultravioleta, nós classificamos essas radiações como ionizantes, tá? A radiação ionizante, a gente chama assim, né, que é aquela radiação que tem energia suficiente para arrancar um elétron aí de um átomo ou molécula, né, que pode danificar, por exemplo, as nossas moléculas de DNA, né, então é nocivo a seres vivos, tá bom? Bem, na sequência nós temos aqui os raios-x, né, que são raios mais energéticos, né, mais energéticos ainda que o ultravioleta, né, estão na faixa entre 15 nanômetros e 0,01 nanômetro. Essa radiação ela foi descoberta no final do século XIX, né, e tem várias aplicações aí na indústria, na medicina, né, todo mundo já deve ter visto aí uma chapa de raio-x, né, a gente chama assim, né, muito embora se trate também de uma radiação ionizante, né. E por fim aqui, olha, os raios gama, né, que é a radiação eletromagnética de altas energias, produzida geralmente por elementos radioativos, né, e em processos subatômicos, como a aniquilação de pares, por exemplo, tá? Ondas de comprimento de onda menor do que 0,01 nanômetro são consideradas raios gama, né? Então, aqui é só para dar uma ideia geral, né, do espectro eletromagnético que nós vamos tratar aqui, né? Essa radiação, ela, como eu falei, tem um espectro infinito, né? E nós temos aqui algumas classificações aqui, né, para nossa experiência aí que nós conhecemos hoje em dia, tá bom? Bem, vamos lá começar a descrição de uma onda eletromagnética. Primeiramente a gente vai fazer uma descrição qualitativa, né, dessa onda eletromagnética, e nesse caso a gente vai considerar aí a situação em que a fonte de radiação é macroscópica, né, ou seja, a onda é criada, né, como foi o experimento de Hertz, né, que marcou a primeira detecção e transmissão de onda de rádio. Então, após a previsão de Maxwell, como diz aqui, olha, em 1887, Hendrik Hertz realizou o famoso experimento que detectou a propagação de ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, através das oscilações de um circuito LC.
Bem, a figura aqui mostra, né, de forma esquemática um oscilador LC, tá? Acoplado a uma antena, né, por meio de um transformador, tá? E uma linha de transmissão. Né? Através desse acoplamento aí, a corrente senoidal, né, de frequência ômega aqui do oscilador produz, né, nos elementos da antena uma corrente senoidal também, né, de mesma frequência, né, que faz com que as ondas eletromagnéticas aqui sejam irradiadas, né, nessa mesma frequência também e possam ser captadas por esse ponto P distante aqui. Né? O artigo original do Hertz, aqui, que trata desse famoso experimento, foi publicado na revista Annalen der Physik, né, e ele pode ser acessado aqui, né, integralmente, para que o DOI, né, para quem tiver curiosidade. Tá? Bem, nós temos aqui uma animação que tenta mostrar didaticamente o princípio de funcionamento desse famoso experimento, onde perceba que olha, uma alta voltagem é aplicada às extremidades dos fios de metal, né, o que gera aí uma faísca, tá, entre eles, e essa faísca resulta na radiação de ondas eletromagnéticas. Né? Essas ondas viajam aí pelo ar, né, e criam uma faísca, né, em uma bobina de metal, né, que está localizada a mais de 1 metro de distância dos fios, né, como mostra aqui a nossa animação, tá bom? Então, se, digamos aí, pudéssemos colocar um LED aqui, olha, entre os terminais dessa bobina, né, certamente ele seria acendido aí ao receber essa radiação eletromagnética, né, oriunda aqui desses fios, tá bom? Esse fenômeno aqui que Hertz notou, né, claramente foi um caso de propagação e detecção, né, de ondas eletromagnéticas. Bem, aí, né, talvez vocês tenham se perguntado aí, né, feito um questionamento, né, mas como, né, e por que os campos eletromagnéticos saem aqui desse fio, né, e se propagam através do espaço aqui, chegando aqui na bobina, né? Como é que eles são criados, né? Bem, para entender esse questionamento, nós vamos exemplificar aqui com o caso do dipolo oscilante, que faz com que a perturbação eletromagnética gere ondas senoidais, né? Perfeitamente senoidais. Tá? Que é o caso que a gente vai desenvolver matematicamente mais na frente, né, nessa aula. Tá? Então aqui, olha, esse dipolo, quando parado, como está aqui, né, ele forma uma disposição de linhas de campo que deve ser conhecida de vocês, né? Como é mostrado aqui, olha, as linhas partem da carga positiva, né, e chegam na carga negativa, tá bom? Essa disposição que a gente aprende lá em Física 3, tá? Bem, quando essas cargas são aceleradas, né, essas linhas de campo elas se deformam, tá? E acaba acontecendo essa deformação contínua aí no tempo, né, do campo elétrico, com aceleração, né, dessas cargas. Esse movimento faz com que, né, esse campo variável se desprenda, né, e gere o que a gente chama de radiação eletromagnética, essa radiação que viaja aí na velocidade da luz. Tá? Percebam que nós chamamos radiação eletromagnética porque esse campo elétrico variável vai gerar também um campo magnético variável perpendicular a ele. Né? E essa perturbação nós denominamos, né, de ondas eletromagnéticas. Tá? Perceba aqui, olha, na figura que gera um pulso aqui senoidal, né, do campo elétrico, que é, né, a nossa onda eletromagnética. Tá bom? Bem, nós podemos pensar essa situação aqui do dipolo também no universo de uma antena. Né? Afinal, nossa experiência cotidiana para ondas eletromagnéticas, né, elas são radiadas por antenas, recebidas por antenas, né, na grande maioria dos casos. Tá? Então, consideremos aqui, olha, uma alta voltagem aplicada aqui, né, variável no tempo. Essa voltagem aqui é aplicada a um fio de metal ligado a uma antena. Né? Isso faz com que os elétrons se desloquem da direita para a esquerda, olha, como mostra aqui a animação, né, criando um dipolo na antena. Né? Essa tensão variável também vai fazer com que o dipolo se inverta, olha, voltou para o lado daqui, né? E essa inversão acontece continuamente, tá bom? O que vai produzir aí, né, da mesma maneira do dipolo oscilante que a gente falou, a radiação eletromagnética, tá bom? Similar ao que a gente já citou aí anteriormente, né? Então, essa seria o caso da antena receptora, né? Transmissora. Nós podemos ter também aqui, olha, como é o caso da antena receptora. Né? A antena receptora, ela, quando as ondas eletromagnéticas aí atingem essa antena, né, os campos oscilantes criam aí o
o movimento nas extremidades da antena, né? E esse acúmulo de cargas aí vai ter a mesma frequência da tensão variável aplicada na antena transmissora, né? Então, de forma sucinta aí, né, esse é o princípio de funcionamento básico aí das antenas para propagação e recepção, né, da radiação eletromagnética, tá? E a idealização básica, né, da geração macroscópica da radiação eletromagnética, ok? Bem, vamos tentar quantificar um pouco isso, né? Primeiramente a gente vai falar aqui também de algumas observações quanto a essa onda, tá? Considerando novamente o caso do oscilador LC, que a gente citou aqui, os campos oscilantes eles variam senoidalmente com a frequência ômega, né, gerando uma onda que se propaga com velocidade c. Né? Podemos descrever esses campos aí por funções senoidais da posição e do tempo, né, da posição x e do tempo t. Né? Então aqui, olha, o campo elétrico é funcional de x e de t, da posição e do tempo. Estou colocando o caso unidimensional, né? E ele é igual a uma expressão que a gente já viu em oscilações, né? Vocês viram em Física 2, é similar, né? Aqui EM seria a amplitude do campo, o máximo desse campo elétrico, e aqui a descrição senoidal, né, dessa onda, tá bom? K, novamente número de onda, x a posição, ômega a frequência angular e o T o tempo. Mesma expressão, né, para o campo magnético, onde BM seria aqui no caso, né, a amplitude do campo magnético, tá bom? Então tá aqui novamente na caixa, né? EM e BM são as amplitudes dos campos, K o número de onda e o ômega a frequência angular, ok? Bem, aqui a figura aqui ela mostra um instantâneo, né, essa daqui, dos vetores dos campos elétrico e magnético, tá? Que são mutuamente perpendiculares aqui entre si, né? E essa linha tracejada aqui, ó, nos dá, né, a representação aí das oscilações aí senoidais, né, que nós falamos, tá bom? Então perceba, né, que a onda eletromagnética possui uma componente elétrica, dada por essa expressão, né, e uma componente magnética dada por essa outra expressão aqui, tá? E como veremos adiante, né, as duas componentes não podem existir separadamente, né? Afinal, uma, né, gera a outra, como nós frisamos, né? O campo elétrico vai induzir o campo elétrico variável numa antena, induz o campo magnético, né? Bem, várias propriedades importantes das ondas eletromagnéticas podem ser observadas da figura aqui, né, e das expressões matemáticas, né, que descrevem esses campos, tá? Então aqui, olha, os campos E e B, né, campo elétrico e magnético, são perpendiculares à direção de propagação. É o caso, né, de uma onda transversal, né? Vocês devem ter aprendido essa classificação lá em Física 2. Outra observação aqui, olha, os campos E e B variam senoidalmente com mesma frequência, ômega, e estão em fase, né? Isso aqui é muito importante, né? Campos elétrico e magnético, eles estão em fase, tá? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, tá? Isso aqui é um grande diferencial das ondas, né, propostas aí por Maxwell, que são as ondas eletromagnéticas, tá bom? Diferente das ondas mecânicas que necessitam de um meio, né, para se propagarem. Bem, outra propriedade importante das ondas eletromagnéticas, né, que vamos dar mais ênfase aí na frente, é a velocidade de propagação, tá? Que para uma onda genérica qualquer é a razão da frequência angular pelo número de onda, né, ômega sobre K. Aqui não é diferente, né? Se nós fizéssemos essa razão com os números obtidos aqui dessa função, nós chegaríamos exatamente aqui, olha, a velocidade da luz no vácuo é exatamente c de 299.792.458 metros por segundo, tá bom? Já tínhamos falado desse valor lá no começo, na introdução da aula, mas esse resultado tem um sentido especial na própria concepção da luz, né, como uma onda. E vocês vão entender isso aqui nos próximos slides, tá? Aqui para os curiosos, né, eu deixo o DOI do último artigo do Michelson, né, sobre a medida experimental da velocidade da luz, né, que nos deu aí o valor preciso que usamos hoje em dia para C, né, de 1924, tá bom?
Convém ressaltar que Michelson ele foi laureado aí com o Prêmio Nobel de Física de 1907, justamente pelo desenvolvimento e investigação aí de fenômenos ópticos através de instrumentos de alta precisão. Fala aí do famoso interferômetro de Michelson, né, que permitiu fazer essa medida de C aí, com imensa precisão. Vamos retornar esse valor, né, da velocidade da luz, só que agora a partir de uma previsão teórica de Maxwell, né, não Michelson, né, para não confundir, pelo desenvolvimento matemático da própria teoria, tá bom? Então vamos lá para a descrição matemática agora, né? Podemos matematicamente mostrar que as equações de Maxwell levam a uma descrição ondulatória dos campos elétricos e magnéticos, né? E que a luz pode ser definida a partir da indução recíproca desses campos. Bem, aqui olha as equações de Maxwell, né? Como vocês devem ter visto aí em Física 3, né? Na forma integral, tá? E aqui olha, né? As mesmas equações, só que na forma diferencial, né? Que será a forma que abordaremos nessa disciplina, tá? E será a forma certamente que vocês vão precisar usar aí nas próximas disciplinas mais profissionais do curso de vocês, tá? Vale lembrar que as equações de Maxwell na forma integral, elas têm aplicabilidades aí um pouco limitadas, né? Porque envolvem aí a igualdade de integrais com variáveis de integração diferentes, tá? Já a forma diferencial consegue estabelecer aí uma relação direta entre campo elétrico e magnético de uma maneira melhor, tá bom? Não é difícil demonstrar aí pelo teorema da divergência e pelo teorema de Stokes, né? O teorema da divergência para essas duas primeiras e o teorema de Stokes para essas duas últimas, a forma diferencial das equações de Maxwell aplicando a partir da forma integral, né? Fica aí para a gente fazer como exercício isso, tá bom? Bem, nós podemos aí relembrar qualitativamente o que cada equação dessa representa, né? A lei de Gauss diz que cargas elétricas geram linhas de campo elétrico, ou seja, cargas, esse ρ aqui representa densidade de carga, gera campo, né? A segunda mostra o equivalente magnético aí da lei de Gauss, tá? Alguns chamam inclusive de lei de Gauss para o campo magnético, né? Que diz sobre a inexistência de cargas ou monopolos magnéticos, né? Então aqui ó, o divergente do campo magnético é igual a zero, não tem aqui uma densidade de carga magnética, né? Ou seja, né, um ímã aí, por exemplo, né, não pode ter seu polo norte separado do polo sul, né? Uma vez que o fluxo de campo magnético por uma superfície fechada sempre é nulo, tá? A terceira aqui, olha, que é a formulação de Maxwell para a lei de Faraday, claramente diz que campos magnéticos variáveis no tempo produzem campos elétricos, tá? O rotacional do campo elétrico produz campo magnético, na verdade campos magnéticos, que a taxa de variação no tempo, a derivada parcial do campo magnético gera o campo elétrico. Então, campos magnéticos variáveis produz campo elétrico, né? E a quarta aqui, olha, é a formulação de Maxwell para a lei de Ampère, né? Que diz que campos elétricos variáveis no tempo produzem campos magnéticos, é o inverso da outra, né? Ou seja, né, um induz o outro, tá? As duas últimas formulações aqui, elas permitiram aí que os fenômenos elétricos e magnéticos, até então estudados separadamente, né, pudessem ser encarados aí como uma mesma teoria, tá? Que hoje nós chamamos de teoria eletromagnética, né, ou simplesmente eletromagnetismo, tá bom? Bem, considerando essas equações aqui, olha, nós vamos mostrar aí a maior previsão dessa teoria, que são as ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, né, a partir das equações de Maxwell, nós podemos mostrar uma equação de onda similar à equação de D'Alembert, né, que rege aí as ondas mecânicas que vocês estudaram em Física 2, tá bom? Bem, então vamos partir aqui, olha, da lei de Faraday, que seria a terceira equação de Maxwell, e vamos, né, desenvolver matematicamente para chegar nessa equação de onda. Então, nós vamos usar a identidade vetorial, da análise vetorial, né, para desenvolver a equação diferencial de campo, né, da lei de Faraday. Tá? Então aqui, olha, nós temos essa relação da análise vetorial,
onde a gente pode aplicar um vetor qualquer A, né? Seria aqui, olha, o rotacional do rotacional, né? Ok? Para quem não lembra aí, olha, esse delta de cabeça para baixo aqui, olha, é o operador nabla, né? Que é um operador diferencial, que para a gente aqui nesse momento na prática funciona como um vetor, né? Perceba que é um produto vetorial aqui, ó, tá? O pontinho produto escalar, né? Ok? Então, olha, aplicada a identidade vetorial aqui no campo E, né? Substituindo as equações de campo, né, das equações de Max, perceba que, olha, eu tenho o rotacional de E aqui e o divergente de E. Quem é o divergente de E? Também aqui, ó. Substituo aqui, né? E o rotacional de E substituo aqui, né? Os termos aqui entre parênteses, né? Vai gerar a seguinte equação aqui, olha, que nós vamos mostrar aqui no quadro digital, olha, né? Que seria uma equação aqui já muito próxima da que nós queremos mostrar. Bem, vamos mostrar com calma aqui, né? No quadro, eu vou colocar aqui, olha, a relação da análise vetorial, né, o rotacional rotacional, né, do campo. No caso aqui já vou colocar o vetor E, que é o nosso campo elétrico, é igual ao gradiente do divergente. Lembrando que o divergente ele gera um escalar, né, então por isso que é um gradiente aqui. O operador nabla aplicado a um escalar é o gradiente, né? Bem, como eu falei, olha, basta eu substituir aqui, né, as equações de Maxwell nos termos entre parênteses, tá? Quais são as equações que nós vamos substituir? Né? Essas que estão aqui, né, no nosso quadro, tá? Então, vou colocar aqui, olha, o rotacional, aí entre parênteses, né, da lei de Faraday aqui, olha, a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo, né, é igual ao gradiente de ρ sobre ε0, lei de Gauss, menos o laplaciano do campo, tá? Que o nabla 2 a gente chama de laplaciano, tá bom? Bem, eu posso passar esse nabla aqui para dentro, olha, tá? Dessa maneira, a matemática nos permite fazer isso, olha, então fica a derivada parcial em relação ao tempo, né, do campo magnético, né, o rotacional do campo magnético. E aqui, olha, fica o gradiente de ρ sobre ε0 menos o laplaciano do campo, tá bom? Bem, agora é só arrumar aqui, né? Lembrando que acaba aparecendo mais uma, né, equação de Maxwell aqui, olha, rotacional do campo magnético, né, a lei de Ampère, tá bom? Eu substituo de novo, tá? Então fica assim, olha, negativo, eu vou substituir aqui dentro do parênteses, né, fica μ0, densidade de corrente, mais μ0 ε0, dρ e dρt, tá? Essa aqui é a equação, a lei de Faraday, né? Na forma diferencial. É igual menos o laplaciano do campo elétrico. Tá bom? Agora é só fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Tá? Você já conhece muito bem, então fica assim, olha. Menos μ0 dρj dρt, uma derivada parcial em relação ao tempo, mais, no caso vai ficar menos, né? Porque mais com menos dá menos, deixa eu apagar aqui. Menos, né, μ0 ε0, aí derivada, né? Segunda derivada do campo em relação ao tempo, tá bom? Isso é igual ao gradiente da densidade de carga nabla 2e. Bem, já é quase a equação que a gente quer mostrar, né? Basta eu arrumar aqui os termos. Então, passando para o outro lado aqui, fica
Habla aí. Tô meio amarrado ainda com essa mesa digitalizadora. Menos. Tudo que tem o campo elétrico eu passo para o lado esquerdo, né, e as outras variáveis para o outro lado. É isso que eu estou fazendo, tá? Epsilon 0, aí segunda derivada do campo em relação ao tempo. Isso aqui é igual, aqui está negativo, passo positivo, né? Aí fica mais μ0 dt, que é a equação que está lá, né? Ok? Bem, para facilitar nossa análise aqui, a partir dessa equação, nós vamos estudar o caso do campo eletromagnético no vácuo, tá? Que é a situação ideal, né, onde nós vamos expandir posteriormente a nossa análise, né, e no caso no vácuo, obviamente, nós não teremos aí cargas, né, não vai ter essa densidade de carga, nem, por consequência, a densidade de corrente, tá bom? Então, se aqui é zero e aqui é zero, esses dois termos aqui vão zerar, né? Então, ρ é zero e J é zero, né? Então, a expressão fica desta maneira aqui, olha. Então, aqui seria a equação considerando o meio material aqui no vácuo, tá bom? Bem, nós podemos aqui passar esse termo aqui para o outro lado, né? Então, para arrumar a equação aí, passando o termo negativo para o outro lado, né? E nós ficamos com uma equação diferencial de segunda ordem aí do campo elétrico, tá? Bem, podemos seguir o mesmo procedimento aí e facilmente encontrar a mesma equação diferencial, só que para o campo magnético. Vai ficar como exercício para a gente aí também. O procedimento é idêntico, tá bom? Bem, Maxwell, ao fazer isso, né, percebeu imediatamente que essas equações diferenciais aqui, olha, né, tem a mesma forma da equação deduzida pelo físico francês Jean d'Alembert, né, no século XVIII. A equação é essa que descreve o comportamento aí de uma perturbação ondulatória, tá? A famosíssima equação de onda, né? Aqui o Laplaciano de uma função psi é igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado, né, vezes a derivada parcial em relação ao tempo, né, dessa mesma função, a segunda derivada, né? Ok? Logo aí foi flagrante, né, para ele que o campo elétrico devia, né, ter um comportamento ondulatório também, tá? Se propagando como uma onda, tá bom? Bem, por comparação, Maxwell também imediatamente deduziu que a composição aqui, olha, né, entre as constantes μ0 e ε0 deveria ter a dimensão de velocidade, assim como na equação de onda do D'Alembert. Portanto, μ0 vezes ε0 é igual a 1 sobre c quadrado, tá? Onde nós associamos a letra C, né, a velocidade dessa nova onda aí no vácuo, tá? Lembrando que a gente está tratando no vácuo aqui, ok? Então, isolando C, né, e usando os valores conhecidos aqui, né, para permissividade elétrica ε0, né, e da permeabilidade magnética μ0, seria possível encontrar o valor dessa velocidade C, né? Nós podemos confirmar se de fato, né, o produto entre essas constantes tem dimensão do inverso do quadrado da velocidade, como tudo indica, né, apenas analisando as unidades, tá? Então, substituindo aqui as unidades, vou pegar as unidades aqui, olha, e substituir aqui como um produto, né? Então, substituindo aqui, né, lembrando que esse A aqui, olha, é de ampere, né? É a razão, na verdade, lembrando que a corrente, né, é a razão da carga pelo tempo, ou seja, vai ser coulomb por segundo, né? Então, substituindo aqui, olha, está no denominador, fica invertido, né? Fazendo os devidos cortes aqui, olha, corta coulomb com coulomb, né? Newton com Newton, né? Confirmamos que realmente essa composição de constantes tem dimensão de velocidade, né? E de fato aí campos elétricos e magnéticos aí devem formar uma onda eletromagnética, tá bom? Só isso aí
já seria uma descoberta extraordinária na física, né? Se o Maxwell vivesse no século XX, certamente teria ganhado o prêmio Nobel por isso, tá? Mas a teoria ainda guardava, né, uma surpresa, tá? Ao substituir esses valores aqui, olha, né, Maxwell, aqui nessa expressão, né, Maxwell percebeu que a velocidade dessa onda eletromagnética que ele tinha acabado de descobrir, podemos dizer assim, era muito próxima do valor experimental medido na época, né, por Fizeau, né, para a velocidade da luz, tá? Ou seja, né, Maxwell concluiu que a luz, né, que nós conhecemos desde que mundo é mundo, como nós falamos inicialmente, era uma onda eletromagnética, tá? E fez a proeza de unificar aí o eletromagnetismo e a ótica, né, onde a ótica passou a ser um ramo do eletromagnetismo, tá? Então, tá aqui, olha, né, substituindo os valores, nós chegamos a aproximadamente 2,998 vezes 10 oitava metros por segundo. Lembre lá do valor que a gente colocou inicialmente, né, oriundo do experimento de Michelson, né? Bate quase em cima, tá? Bem, eu separei aqui, né, um trecho escrito por Maxwell, né, sobre sua descoberta. Então, Maxwell em 1864. A velocidade das ondas transversais em nosso meio hipotético concorda tão exatamente com a velocidade da luz calculada pelos experimentos ópticos do Sr. Fizeau, né, que é difícil evitar a inferência de que a luz consiste nas ondulações transversais do mesmo meio que é a causa dos fenômenos elétricos e magnéticos, né? Palavras do próprio Maxwell, né? Maxwell tinha aí feito uma descoberta gigante na física, né, que ficaria marcada aí para sempre na história da humanidade, né, sobre as ondas eletromagnéticas. Bem, podemos relacionar a velocidade da luz no vácuo, né, o c, né, com a velocidade da luz em um meio material, né, que a gente vai chamar de V aqui, como o ar, por exemplo, tá? Nesse caso, basta sabermos que a permissividade elétrica, né, e a permeabilidade magnética do meio, tá? A permissividade elétrica, o epsilon e o mi, né? E nesse caso aí, olha, nós simbolizamos a velocidade, como eu falei, né, em qualquer meio por V apenas, tá bom? Ficando o C aqui, olha, apenas para a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, tá? Bem, outro detalhe muito importante é que a velocidade da luz em um meio, ela sempre vai ser menor que a velocidade da luz no espaço vazio, né? Ou seja, no vácuo, tá? Ou seja, né, C sempre vai ser maior do que V, tá? Bem, então matematicamente falando, olha, se eu fizer a razão das duas, né, C sobre V sempre vai ser maior do que 1, né? Já que V sempre é menor do que C, como nós dizemos aí, né? Então, essa razão aqui, olha, né, entre as velocidades, né, velocidade da luz no vácuo e em um meio material é chamada de índice de refração, simbolizado pela letra N, vocês já devem ter visto em ótica, tá? Aqui a definição desse índice é a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, tá? Logo, esse N aqui, olha, ele é sempre positivo e maior do que 1, tá bom? Bem, outro detalhe muito importante e que também está relacionado à velocidade da onda eletromagnética é que podemos também mostrar que a razão entre as amplitudes dos campos é igual à velocidade de propagação da onda também, tá? Então, considerando aqui, olha, né, uma onda, como mostrado aqui na figura, né, que se propaga na direção x, aqui é a direção x, né, cuja componente elétrica oscila na direção y, né, lembrando que os campos são dados pelas funções senoidais aqui, né, tanto o campo elétrico como o campo magnético, tá bom? E essas funções aqui são dependentes, né, apenas da posição e do tempo. No caso aqui, esse y, a componente y, ele é função só de x, né? Isso é importante aqui, olha. Então y é função de x, tá? E funcional do tempo. Então, partindo da lei de Faraday, que diz que o rotacional aí do campo elétrico é igual ao negativo da taxa de variação no tempo do campo magnético,
né, e sabendo que o rotacional de um vetor pode ser dado por esse determinante que a gente está colocando aqui, né, é fácil mostrar que esse rotacional, né, dará um vetor na direção K, né, na direção Z, aqui o K, chapéu, né, uma vez que o campo elétrico E, né, é funcional apenas de X. Tá? Vamos mostrar aqui no nosso quadro digital. Deixa eu baixar aqui um pouco o quadro. Opa. Tá bom aqui. Então, o primeiro passo aqui, olha, eu vou colocar aqui o rotacional logo de E, né? Nós vimos que ele é dado por esse determinante aqui, ó, onde a primeira linha são os versores, a segunda linha as derivadas parciais em cada direção do espaço, e na terceira linha, né, justamente as componentes desse vetor. Então é x, é y e é z. Tá? Logo lembrando aqui, olha, né, que esse campo ele oscila na direção y, então é x e é z é zero, né? Tá? Aqui, olha, eu poderia fazer a regra de Sarri, né? Repito essas duas aqui e multiplicar. Já vou colocar logo aqui o resultado, né? Então fica assim, ó. D-ROM é Z D-ROM Y menos D-ROM é Y, só alternar, né? Agora aqui Z, né? Tá? Isso aqui na direção I, mais D-ROM é X, D-ROM Z, aqui vai multiplicar, então fica aí menos D-ROM é Z, né? D-ROM X, aqui na direção Y, mas colocar aqui embaixo para não... mais, aí fica D-ROM é Y agora, né? D-ROM X menos D-ROM é X D-ROM Y na direção K. Bem, obviamente, como x é zero, né? Então esse termo aqui é zero, esse termo é zero, e z é zero, então esse termo é zero, esse termo é zero. Aí sobrou esses dois... Opa, desculpa, esse aqui não é zero, né? Então esse aqui... Sobrou esses dois termos aqui, olha, que tem a y, né? Só que, olha, perceba, né? Esse é y, a função, vou botar bem aqui, olha, y é função de x e de t, né? Então, a derivada de AY em relação a z também vai dar zero, né? Então, esse termo aqui também zero. Então, fica somente D-ROM é y em relação a x, k, né? Então, Então, o rotacional do campo elétrico é igual a menos... Não é menos, né? Menos esse daqui que eu cortei. D-ROM é y, D-ROM x, k. Como nós queríamos mostrar, né? Bem, esse rotacional, pela lei de Faraday aqui em cima, né, é igual ao negativo da taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo. Bem, como é mostrado aqui na figura, ele oscila na direção z, então coloco aqui logo bz. Tá? Então, substituindo, né, as funções senoidais aqui, ó, que representam aí o campo elétrico e magnético, essas duas aqui, aqui e aqui, né, fazendo as derivadas bonitinho aí e tal, né, é fácil ver que C, né, vai ser igual à razão das amplitudes, tá? E igual também à razão, na verdade nós vamos ver que, né, a razão das amplitudes aqui é igual a ômega sobre k, que obviamente é igual, né, para qualquer onda, né, essa razão aqui é igual à velocidade de propagação dessa onda. Vou mostrar novamente aqui no quadro digital, né?
Vamos descer aqui mais um pouquinho o quadro. Então fica assim, olha, DROM e Y, DROM X, K, né? É igual, agora vou colocar aqui logo, opa, aqui é o campo magnético, B em relação ao tempo, Z, né? Bem, agora eu substituo aqui, olha, né, esses campos aqui, tá? Então, bem, como já é na direção Z, né? E só existe um versor aqui, eu posso eliminar essa notação vetorial aqui, olha, né? Esses aqui já vão representar os módulos, né? Então fica a derivada em relação à posição, né? Quem é E vai ser EM, seno, deixa eu botar aqui um colchete, seno de kx menos ômega t é igual ao negativo, né? Aqui é a derivada em relação ao tempo de Bm seno de kx menos ômega t. Aí eu derivo, tá? Então derivando aqui, olha, aqui é uma constante, né? Eu passo para frente, derivada do seno cosseno, né? Ok? Aí eu tenho que derivar o argumento aqui, olha, tá? Como é funcional a derivada em relação a x, né? Esse termo aqui, ômega t, vai zerar, vai ficar só derivada de kx, que vai dar k. Então fica assim, olha, fica k é m, aí cosseno, derivada do seno cosseno, né? Cosseno de kx menos ômega t. Desse lado aqui, olha, menos, né? Aí derivada, né, de todo esse termo aqui entre colchete vai dar o Bm é constante, né? Vai para frente, aí derivada do seno cosseno. Só que aqui, olha, a derivada em relação ao tempo. Então kx vai zerar, né? Aí ficar só derivada de menos ômega t, que vai dar menos ômega. Então fica aqui, ó, menos ômega. Aí Bm cosseno de kx menos ômega t. Tá? Bem, aqui, ó, direto, ó, esse cosseno vai embora com esse cosseno. Menos com menos vai dar mais, né? Então, eu passo esse k para cá dividindo, então fica assim, ó, é m, e passo o bm para cá dividindo, sobre bm é igual a ômega sobre k, né? Que é o que nós queremos mostrar, onde ômega sobre k é a velocidade de propagação dessa onda, tá bom? Outra consideração importante que a gente pode fazer aqui, olha, deixa eu descer mais um pouco o quadro, é que as amplitudes, né, é igual a C, mas da mesma forma também os módulos dos campos, não somente a amplitude, né? Lembrando aqui, olha, que se eu colocar aqui E sobre B, seria quem? É M seno de kx menos ômega t sobre Bm seno de kx menos ômega t. Tá? Então aqui, olha, corta seno com seno, ó. Aí sobra só M sobre Bm, onde M sobre Bm é C, né? Então isso aqui também é igual a C. Então a razão dos módulos dos campos também é igual a C, tá? Resultado muito importante para a gente aí, ok? Então aqui, olha, sobre B também é igual a C, né? Então a razão entre os módulos dos campos E e B, né, é igual à velocidade da luz, assim como a razão entre as amplitudes dos campos também é igual à velocidade de propagação dessa onda eletromagnética, tá? Bem, já podemos fazer o nosso primeiro exemplo. Então aqui, olha, o exemplo 1 fala o seguinte, olha, uma onda eletromagnética senoidal de frequência 40 MHz produz no espaço livre, né, na direção X, propaga-se, desculpa, no espaço livre na direção X, como mostra a figura. Tá aqui, ó. Tá? Aí ele pede, letra A, determine o comprimento e o período da onda
Letra B. Em um ponto e em um instante, o campo elétrico atinge seu valor máximo de 750 nanômetros. E é direcionado ao longo do eixo Y. Aí ele pede, calcule o módulo e a direção do campo magnético nesta posição e tempo. Tá? Então ele quer saber aí qual é o módulo do campo magnético no ponto em que o campo elétrico é máximo. Então ele quer saber o máximo do campo magnético, na verdade. Ok? Vamos lá. Dados do problema, ele deu o máximo do campo elétrico, né? Deu a frequência, e eu estou colocando aqui a velocidade da luz para nós nos acostumarmos com esse valor aqui, né? Não foi dado no problema, vocês têm a obrigação de saber, tá? Então vamos lá, né? Como ele quer aqui, olha, comprimento de onda, né? Então o comprimento de onda é a razão para qualquer onda, né? Inclusive para onda eletromagnética, a razão da velocidade de propagação pela frequência, né? Bem, a velocidade, né, é no vácuo, né? Então é 2,998, a gente vai usar esse valor vezes 10 oitava. Alguns livros usam logo 3, né? A gente vai tentar usar esse valor aqui. E a frequência 40 MHz, né? Então o mega aqui é um prefixo do SI 10 a sexta, tá? Então, fazendo essa continha aí, olha, não é difícil encontrar 7,495 metros. Esse é o comprimento dessa onda. Bem, o período é o inverso da frequência, né? Para qualquer onda, né? Então, 1 sobre 40 MHz vai dar 2,5 aí vezes 10 a menos 8 segundos. Esse é o período aí dessa onda, tá? Bem, na letra B, como nós frisamos, ele quer saber a amplitude do campo magnético, né? Ele quer saber, na verdade, o campo magnético quando o campo elétrico é máximo. Então, quando o campo elétrico é máximo, né, como eles estão em fase, o campo magnético também vai ser máximo, tá bom? Então, essa relação que nós acabamos de mostrar aqui, olha, né? Então, substituindo, ele deu aqui a amplitude do campo elétrico, fazendo essa continha, não é difícil encontrar 2,5 vezes 10 a menos 6 Tesla, né? Andamos a vírgula aí para ficar melhor, tá bom? Bem simples aí, matamos o exemplo 1. Ah, ele quer saber também, né? Desculpa, né? Ele quer saber a direção, né? Não só o módulo, mas a direção. Como E e B são perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação, ele fala que a direção de propagação é em X, né? E o campo é na direção E é na direção Y, então, obviamente, o campo B vai ser na direção Z, né? Isso aí só por análise simples, tá? Vamos para o exemplo 2. Olha, exemplo 2 fala o seguinte, olha, a figura mostra uma onda eletromagnética senoidal propagando-se na direção X, está aqui, ó. Tá? Seja lambda, o comprimento de onda, igual a 50 metros e que o campo elétrico vibre no plano XY, tá aqui, ó, né? Ele vibra nesse plano aqui, né? Com amplitude de 22 volts por metro, mesma coisa que, né, a gente colocou no outro newtons por coulomb, mesma coisa, tá? Letra A, calcule a frequência da onda. Letra B, o campo magnético B quando E atinge seu valor máximo na direção negativa de Y. Então ele quer saber qual é a amplitude do campo magnético para o lado negativo, quando ele está para o lado negativo, ou seja, quando vai estar aqui para o lado também negativo do eixo Z, né? E letra C, obtém os valores numéricos de BM, que a gente já vai calcular aqui, né? De K, número de onda, né? Da frequência angular, e a expressão vetorial correta para B, tá? Considerando que esse campo B, olha, tem, né, essa característica aqui, olha. Uma função cossenoidal aqui. Vamos lá, tá? Dados do problema, ele deu comprimento de onda, amplitude do campo elétrico. Eu estou colocando novamente aqui a velocidade da luz. Como ele quer na letra A a frequência, trivial, né? Velocidade de propagação nós sabemos, né? E o comprimento de onda foi dado no problema, substituindo. Fazendo a continha, nós encontramos aí 5,996 vezes 10 a sexta Hz. Poderia ser megahertz, né? Também. Letra B, né? O campo magnético quando E é máximo, para o lado negativo, né? Importante isso. Então aqui, olha, a expressão que nós mostramos agora há pouco, né? Ele deu a amplitude do campo elétrico e a velocidade da luz nós sabemos, né? No vácuo.
Então, fazendo a continha, né, já considerando que ele quer aqui, olha, para quando ele oscila no máximo o campo elétrico para o lado Y negativo, então vai ser para o lado Z negativo, então meto menos aqui, olha, e coloco na forma vetorial, o K, ou seja, na direção, né, Z. Ok? Perceba aqui, olha, que eu passei para cá essa potência 10 oitavos e andei uma casa decimal para ficar 10 a menos 9, né? Aí eu coloquei um nano aqui, olha, nano Tesla, tá? Letra C, ele quer os valores de Bm, K e ômega e a expressão vetorial aqui, né, de B, tá? Bem, Bm já está aqui, olha, tá? K, né? K para qualquer onda é 2π sobre lambda, né? Vocês devem ter aprendido em física 2, então substituindo aqui, olha, né? 2π sobre 50, que é o lambda, vai dar 0,126, né? 1 sobre metro, né? 1 metro a menos 1, tá? Bem, ômega, né? 2πf para qualquer onda, né? Então, substituindo, ele deu a frequência, né? Na verdade, nós encontramos na letra A, né? Fazendo essa continha, tá aqui, né? Nós encontramos 3,765 vezes 10 a sétima radianos por segundo, tá? E finalmente aqui, olha, a expressão para B, né? Substituindo aqui, olha, Bm, né? O número de onda, a frequência angular, né? E aqui, como coloquei em nano, vou colocar em nano Tesla aqui, senão eu teria que colocar 10 a menos 9 aqui. Ok? Então essa aqui é a expressão do campo magnético na forma vetorial. Ok? Matamos aí o problema.